Eu estava a fim de falar sobre a tal da sensação de segurança, enfim, de prosperidade, de tranquilidade que reinava na ditadura militar. Por que eu vou pegar esse assunto? Pronto, porque eu quis, Zequinha. Não, não é isso. É porque houve um comentário no vídeo sobre o pente fino do INSS, o segundo vídeo que eu fiz sobre o pente fino do INSS, de uma pessoa que acabou, uma senhora, acho eu, que acabou falando que ela preferia agora intervenção militar no governo. Para moralizar, para, enfim, para cuidar da Previdência Social, para que a Previdência Social não tivesse mais aquelas máfias que tem, que fraudam as aposentadorias, que agora eles querem passar o pente fino, que não vão passar, porque afinal de contas foram fraudados por quem? Pelos diretores, pelos os servidores e pelos peritos, servidores peritos que estão ali. São eles que fraudam, ok? Então eles não vão passar o pente fino no que tem o carimbo deles, que é o que está fraudado. Mas está tudo certo. Vamos fingir que é botando aposentado na miséria, né? Para depois o cara recorrer à justiça e morrer nesse percurso longo que ele vai ter até uma liminar, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto, eu já entrei nesse assunto antes. Mas então ela disse que queria uma intervenção militar. Que ela está, enfim, desiludida, tal, tal, tal. Ok. Por que ela queria uma intervenção militar? Porque ela acha que no período militar havia essa paz reinante, que era tudo dava muito certo na mão dos militares, que não tinha corrupção, não tinha assessor fantasma, que não tinha, enfim, nada disso, né? Que não tinha máfia da Previdência. Olha só, tinha sim. Tinha sim. Só não aparecia, né? Por quê? Exatamente por isso. Porque eles comandavam a mídia, eles censuravam tudo, né? Então era um clima de medo terrível, mesmo que o cara nem escrevia, porque se ele escrevesse alguma coisa que não agradasse aos militares, ele sabia que, né, ele ia acabar preso, acabar apanhando, acabar sendo torturado, etc. e tal. Então, por isso, os jornalistas eram extremamente perseguidos, a classe intelectual era extremamente perseguida. Você vivia num mundo que não tinha internet, faz toda a diferença. Num mundo que não tinha sequer telefonia celular, então, quer dizer, era tudo muito analógico, né? Mas a tortura também é muito analógica, sabe como é que é? Pois é. Enfim, então existia sim. Existiam os grupos de extermínio, existia tudo que tem aí hoje. Existia antigamente, só que com outro nome. Vou dar um exemplo. Mão Branca, né? Eu acho que quem é do Rio de Janeiro e talvez engraçado, aí já vai explicar tudo. Quem é do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, né? E quem está em Pernambuco, em Natal, né? No Rio Grande do Norte, sabe disso. Sabe que existiu Mão Branca, porque o Mão Branca surgiu lá no Rio Grande do Norte, certo? E de lá do Rio Grande do Norte se espalhou pelo Brasil inteiro, chegando à Baixada Fluminense. Assim como tinha em São Paulo e também no Rio de Janeiro o Esquadrão da Morte, não é verdade? Que na realidade não era um esquadrão só, nem era um mão branca só. O mão branca parecia assim um justiceiro, como se ele fosse a figura de um lampião ou coisa que vale. Não, não era isso. Simplesmente qualquer crime que não podia ser explicado caía na conta do dito cujo do mão branca. Bom, se eram grupos ou pessoas ou crimes mesmo, enfim, até passionais, a gente não sabe. Era só tacar uma, uma coisa, um papelzinho escrito mão branca, que todo mundo, com uma marca de mão, que todo mundo já sabia o que era. Quer dizer, nos tempos de hoje, quando a gente faz com muita facilidade uma impressão, isso seria maravilhoso, né? Ai, ai. Tá bom, mas essas pessoas, no final... Bom, em primeiro lugar, eu acho que não tem que matar ninguém. Você não resolve violência, você não vai resolver criminalidade fazendo a sociedade, o Estado, cometer outro crime. Porque matar é crime, tá ok? Matar não é legal. Então, quer dizer,
você vai tornar o Estado tão criminoso quanto criminoso. Então, eu acho que a violência ela se resolve com o Estado fazendo a coisa certa, ou seja, dando educação, condições mínimas de moradia, condições decentes de moradia para as pessoas, o mínimo para a pessoa sobreviver. Né? Isso é o que eu acredito. Está dando gratuitamente sem essa pessoa fazer nada? Não, meu querido, olha só. Essa pessoa é cidadão. Agora, se você, que está na sua zona de conforto, que ganha muito bem, né, que tem o seu bom emprego, etc e tal, um emprego público geralmente, que é o sonho de todo mundo, né, mas agora já está perigando aí, de repente, poder ser demitido. Pois é. Mas, enfim, se você está na sua zona de conforto e odeia pobre, você é um idiota. Você é um idiota. Porque as grandes fortunas do Brasil, elas se resumem talvez a 6 famílias, no máximo. Né? Se tanto, tá ok? Então, você é um grande latifundiário, grande herdeiro, e mesmo assim pode acabar na merda, porque eu já vi a fortuna, o dinheiro mudar em 54 anos, eu vi a fortuna mudar de mãos algumas vezes. Eu vi elites ascenderem e afundar, entendeu? Afundarem assim, vertiginosamente, uma queda vertiginosa. Então, isso é bobagem, certo? Mas era bom você fazer uma terapia, cara, porque o mundo não é assim, não. Você enxergar o outro com distanciamento, só porque o outro é pobre, preto, macumbeiro, mulher, que seja, né? Ou socialista, né? Engraçado o pessoal ter problema com socialista, né? Porque na realidade socialista quer o quê? É apenas um mundo com uma justiça social. Eu não entendo muito bem por que se demoniza. Aliás, eu entendo sim, eu entendo. Porque a mídia ajuda a demonizar, assim como a igreja ajudava a demonizar, etc. Então, antigamente, porque ela tem os interesses de uma elite. Ela está inserida, a mídia está inserida dentro dos interesses dessa elite. Ou ela é a própria elite também, né? Ela está ali, naquela meiuca daquelas 6, entendeu? Então ela depende diretamente dos favores, das benéfices dessa elite. Porque na realidade seria o mundo ideal, pô. Se todo mundo tivesse o mínimo, né? Se a pessoa tivesse o suficiente para comer, não é isso? Um teto para morar, água, luz, né? Transporte, saúde pública, um bom hospital para seu atendimento, uma saúde que efetivamente funcionasse, que pudesse atender a população, essa população talvez não fabricasse tanta violência, não refletisse tanta violência, né? Porque pelo menos há um clima maior de igualdade. Então, é isso aí que a gente quer. Agora, se você não consegue ver isso como uma coisa legal, cara, para um pouco para pensar que você um dia vai estar em cima de uma cama, precisando de quem limpe a sua fralda de cocô ou a sua bolsa de colostomia, não é verdade? E aí, cara, como é que fica? Vai fazer alguma diferença se a pessoa é branca, preta, gay, mulher, homem, classe média ou pobre? Não, não vai fazer diferença nenhuma. Entende? Mas nesse momento não vai fazer diferença nenhuma. Então, quer dizer, um dia lá, se você tiver muita sorte na vida, você vai entender que fazia todo sentido isso. E aí você vai se arrepender, talvez. Bom, enfim, a tal da elite, me perdi um pouco, mas tudo bem. A tal da elite, ela se distancia dessa maneira, né? E ela fica muito confortável quando o mundo de sonhos dela, né? Esse mundo de sonhos que ela cria para proteger os interesses dela, não é atingido. Por isso, as pessoas que estavam na sua zona de conforto tinham essa impressão no tempo da ditadura, de que estava tudo bem, já que ninguém ficava sabendo de nada. Quer dizer, dane-se Mão Branca, dane-se Esquadrão da Morte, dane-se quem morria, ninguém investigava se aquelas pessoas tinham sido mortas ou por que razão, né? Enfim, qual era o envolvimento daquelas pessoas com o crime organizado, se tinha envolvimento ou não, se foi um crime passional que foi camuflado, né? Se era um jornalista, se era um estudante,
se foi um crime político, etc. e tal. Então, deu para entender como é que a coisa funciona? É óbvio que a sociedade, quando a, o Estado não toma providências, ela dá o seu jeito. E esse jeito pode não ser muito gentil, não é verdade? Porque, afinal de contas, ele não está vindo dentro da lei, ele está vindo pela brecha que o Estado deixou. Ele não vem com o apoio do Estado, mas ele está vindo pela brecha que o Estado deixou na desassistência dessa população, não é verdade? E aí começa ela mesma a tentar se virar, certo? Então é isso que acontecia e é isso que ainda acontece. Então, quer dizer, não mudou muita coisa, percebe? Era tudo a mesma coisa. O que existia, o que existe hoje, existia na época da ditadura, como existia desde a época de Vargas, por exemplo. Essa questão das fraudes na Previdência são feitas pelos peritos, pelos funcionários administrativos lá da administração, né, pelos servidores lá do INSS, principalmente pelos diretores que também estão dentro dessa história, junto com o perito que assina, né, que põe a matrícula dele ali, desde a época de Vargas. Quer dizer, sempre teve isso daí. A culpa é de quem se aposenta ilegalmente? Não, porque ele precisa de um carimbo. Não sejam ingênuos, a coisa não funciona dessa maneira. A coisa funciona no sentido inverso, né? Assim como, não sejam ingênuos, no período da ditadura existia violência, existia corrupção, muito dinheiro jogado fora, enfim, propinas, pichuleco, tudo isso aí, tá? Tudo isso aí que é uma maneira até muito boa de resumir, né? Porque foi assim que o Bolsonaro, inclusive, foi eleito, né? Falando que ele ia resolver isso aí, que ele ia pensar nisso aí, que ele tinha que resolver esse negócio. Agora, ele não dizia como, porque o negócio é difícil de resolver, sabe? Eu acho que o grande problema do nosso povo é uma parte de uma reflexão, para ser resolvido, parte de uma reflexão pessoal. Por isso que eu faço vídeo. É por isso que eu faço vídeo, que eu venho e falo, é por isso que eu milito. Porque eu acho que parte de uma reflexão pessoal. Você tem que parar de tentar levar vantagem em tudo, uma coisa que virou moda por causa de um anúncio, creio eu, de cigarro, se eu não me engano, da década de 70, que o Gerson fez, né? Que virou o slogan que mais reflete a sociedade brasileira. Você gosta de levar vantagem em tudo, certo? Não, eu não gosto de levar vantagem em tudo, em detrimento do seu direito, em detrimento do seu espaço, da sua vida, né? Eu quero que todo mundo tenha os mesmos direitos. Eu sei o meu limite, percebe? Então, quer dizer, esse jargão tem que morrer. Ele foi muito absorvido, ele ainda funciona. E é porque o brasileiro faz gato de água, faz gato de luz. Eu volto a falar, não tem nada contra, não. Eu acho até que a luz e a água tinham que ser dadas gratuitamente, porque a gente depende disso, né? De água e luz para viver, concorda? Então, isso devia ser estatizado e não devia ser cobrado, tá ok? Na minha opinião particular. Enfim, né? É o que eu penso, tá ok? Por isso eu sou petralha, sei lá, esquerdopata, não sei, tudo bem, me chame do que quiser, mas eu acho que era uma sociedade mais bonita se fosse assim, né? Enfim, mas a gente não. O que a gente faz? A gente tenta levar vantagem em cima do outro, tenta fazer um gatinho de luz, o outro lado do lado está pagando. De repente você pegou o fio dele por engano, como já aconteceu até comigo aqui em Sepetiba. Ah, tudo bem. Pô, peguei o fio dele por engano, o que que tem, né? Dei um problemão pro cara, veio conta altíssima pro cara, que se dane o cara. Eu tinha mais era que fazer meu gato. Tá tudo certo, né? Não, não tá tudo certo, cara. Se a gente parar de pensar como corrupto, a gente vai criar uma sociedade contra a corrupção, uma sociedade mais justa, uma sociedade de pessoas mais honestas, certo? Uma sociedade em que não crie dentro dela mesma pessoas com essa ambição de chegar à política apenas para se dar bem. Entendeu?
Você quer levar vantagem em tudo? Pois é, eles também. E eles vieram de onde? De dentro dessa sociedade. São seus irmãos. Os caras que estão lá querendo te roubar, querendo te sacanear, botando assessor para ganhar e tirar uma parte do dinheiro desse assessor, ou até integral, né? Em troca de outros favores. Enfim, para eles, né, os caras que estão envolvidos com criminalidade, os caras que aceitam o pichuleco das empresas, etc. e tal, esses caras são seus irmãos, foram criados na mesma sociedade que você e eu, certo? Então, se a gente parar de pensar, e o final do engraçado, né? O final da frase do slogan, né? Dessa propaganda, era esse certo, né? Certo, né? Não, cara, vamos repensar o que é certo e errado, né? Repensa aí os teus valores. Eu faço isso todo santo dia. Eu tento fazer isso todo santo dia. Repensa aí os teus valores. Pensa aí. Você não está pensando como os caras lá pensam. Os caras lá refletem a sociedade em que eles foram criados, em que eles existem. Tá certo? É isso aí. Então, tinha tudo isso. Tinha violência, corrupção, desvio de dinheiro, máfia da Previdência e outras máfias. Tinha grupo de extermínio, tinha tudo. O Estado era ausente, as pessoas tinham medo de sair na rua de noite, as mães tinham medo que seus filhos saíssem na rua, porque podiam ser confundidos com um assaltante e morrer na mão do Mão Branca ou dos outros grupos de extermínio que existiam, ou podiam ser confundidos, ou da polícia, né? Podiam ser confundidos com um esquerdista. Havia uma lei, alguém sabe como é que era o AI-5? Dá uma olhadinha lá no que foi o AI-5 para entender o clima que se vivia durante a ditadura. Você não podia estar reunido com pessoas no meio da rua a partir de um determinado horário que era tido como manifestação pública ou você podia ser preso, entendeu? Você simplesmente podia ser preso, jogado num porão lá e acabou. E de repente você não aparecia mais. Então, quer dizer, que mãe ficava tranquila com o filho adolescente ou estudante universitário nesse período? Nenhuma. Com o filho trabalhador que saía do mercado, né, trabalhava no mercado, por exemplo, saía à tarde ou ia estudar, né? Nenhuma. Qual era o nível da educação que se tinha? Você já se perguntou? Faz a pesquisa, usa o Google para pesquisar isso. Depois me responde. Então, é isso aí. Tudo que existe hoje já existia. Eu estudava no colégio, na abolição, só que não era noticiado, né? Vejam bem. Mas voltando ao colégio da abolição, eu estudava no colégio da abolição em 75. E existia um terreno baldio, onde a gente cortava caminho, onde eu poderia cortar caminho. E muitas pessoas daquela rua, que era uma rua grande ali na abolição, usavam esse terreno baldio. Muitas crianças estudavam nessa escola. Foi o único ano que eu estudei em escola pública. E não digo isso com orgulho, não, tá? Porque realmente eu sou daquele período em que a escola pública passou a ser ruim e o ensino particular passou a ser melhor. Chato isso, né? Mas eu sou. Eu nasci em 65, tá ok? 2 de julho de 65. Quem quiser fazer macumba já pega a data de nascimento, bobagem. Não pega, não. Quer dizer, não pegar pode até pegar, você pode pegar. Eu, particularmente, acho que não vai pegar em minha macumba, entendeu? Mas voltando ao terreno baldio. E começaram a aparecer crianças mortas ali. Olha, que eu tenha visto aglomeração por causa disso, eu vi 2 vezes. No espaço de um ano, eu vi 2 vezes. Então, quer dizer, 2 pelo menos, eu sei que apareceram mortas ali. Em cima disso, de repente, os números começaram a crescer enfim, boato, sabe? Boataria. Mas, enfim, foram 2 crianças, ok? No final já se falavam em 30. Já se falava muito em 30 crianças mortas naquele terreno. Não por uma assombração, mas por um encarado, né? Uma pessoa que pegava a criança, matava e tinha relações sexuais com ela. Isso saiu na mídia? Não. Aí você vai dizer, Aurélio, você tem certeza que não saiu da mídia? Porque de repente você era muito criança e você não lembra. Tá certo, olha só.
eu estudava nessa escola, ok? Que era caminho, que esse terreno baldio dava caminho, então a gente tinha que ir lá na Rua da Abolição voltar, fazer enfim, um trajeto muito longo para ir para o tal do colégio. Pois bem, eu ouvi um papo, que eu estava na diretoria, até porque eu era muito calminho, muito quietinho, né? Então eu estava ali na diretoria e ouvi a diretora conversando com um cara que eu não sei se ele era delegado, o que ele era. E ele estava falando que não saía na mídia, estavam prendendo na mídia exatamente para não haver pânico e que as pessoas continuassem a frequentar, que as mães não tirassem as crianças, não trouxessem as crianças para a escola, continuassem a deixar as crianças irem para a escola, para não atrapalhar a vida, para que não houvesse pânico na sociedade, certo? Então, quer dizer, se nenhuma criança morta comovia essas pessoas, o que será que comovia? Se isso era escondido, o que será que ainda foi escondido? O que mais foi escondido? Eu vou lhe dizer muita coisa. Muita coisa. Então, não é que não tivesse. É que simples, não é que não tivesse violência, corrupção, nada disso. É que simplesmente não saía no jornal. Não ia para o Jornal Nacional, entendeu? A não ser quando era um caso, assim, com a elite, com o filho da elite, que se lutava muito para expor, aí saía. Aí saía distorcido. Dá para entender? Então é isso aí. Não foi só um ou dois sequestros de criança que aconteceram. Não, o Mão Branca não matou só bandido, não era um homem só, né? A máfia da Previdência já existia na época de Vargas, desde que o sistema foi criado, porque o sistema mesmo favorece isso no momento que ele precisa do aval de um perito, certo? Então, é fácil montar esses esquemas ali dentro para fraudar essas pensões. E fatalmente também, não sejam ingênuos, pelo amor de Deus, de pensar que é a pensão da dona Maricotinha. Não, existe um cruzamento de dados que vai ser feito agora, que já é possível, hoje em dia é possível fazer, que vai pegar muita gente que frauda e vocês vão ver, se a notícia sair, tá ok? Vocês vão ver qual é o perfil do fraudador. Tem gente usando matrícula de servidor público que já foi exonerado. Quer dizer, não entrou pelo concurso. O camarada simplesmente dá um jeito de usar a matrícula frauda. Entende? Fraude existe pra caramba. Agora, não pense você que é a dona Mariquinha que pega uma xerox cagada de um exame de outra pessoa e que vai lá e taca o nome dela, porque a dona Mariquinha nem sabe fazer isso. Tá ok? Não é a dona Mariquinha, não. Esse cruzamento de dados que eles vão fazer agora vai pegar a conta bancária, RGI, vai fazer uma pesquisa, né? Vai pegar os dados do imposto de renda, né? As contas onde as pessoas recebem essas aposentadorias, e aí sim, administrativamente, volto a dizer, porque o problema é interno, é administrativo. A fraude é feita dentro do posto do INSS, ok? Por pessoas que trabalham ali, ok? Então, esse esquema, sim, vai pegar os grandes fraudadores, ok? E vamos ter em mente também, nenhuma pensão do INSS é superior ao teto máximo. Então, esses grandes furos, aquelas mega pensões milionárias, não existem mais há muito tempo, certo? Inventaram uma outra maneira de fazer fraude e jogar para dentro de conta de gente que é muito rica, que tem imóveis, que tem condições, ok? Mas isso agora sim vai vir à tona. Esse é o lado bom, talvez, do pente fino, porque ele não se resume a chamar a dona Mariquinha, que está aposentada por invalidez. Esse é o lado bom. Ele vai atingir esse pessoal aí. Ele é um pouco maior, tá? Então era isso. Me pediram para falar sobre esse assunto. Está dito, né? Façam pesquisa, pesquisem na internet, usem o Google, que é uma excelente ferramenta de pesquisa, e pesquisem sobre esses casos que eu contei, sobre essas coisas que eu falei. Descubram um pouco como era viver na ditadura, como era crescer na ditadura militar. Para não sair por aí falando que quer intervenção militar, porque vai ser a pior coisa que pode acontecer, vai ser a pior coisa para esse país, tá certo? Bom, é isso. Eu faço os vídeos assim mesmo.
Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Espero que esse calor passe, porque ninguém aguenta mais. Beijo grande.